Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de domingo, que antes de mais nada eu desejo que seja ótimo para você, e certamente será, mesmo com essas conspirações, as traições que algumas criaturas que nasceram aqui no nosso país fazem contra a nossa pátria. Mas existem enfrentamentos muito importantes que podem neutralizar toda essa sanha dessa gente da extrema-direita. Tem gente ainda que está sonhando com algum tipo de intervenção aqui no Brasil, visando, vejam só, a libertação daquele criminoso mor, o genocida, o senhor Jair Messias Presidiário. Eles acham que esse tipo de ação é uma espécie de salvaguarda. É um habeas corpus preventivo que o governo norte-americano, que Donald Trump está dando, para sorcrim de extrema-direita aqui no nosso país, da família Bolsonaro. E como eu tenho dito aqui para vocês, eles não são meros traidores da pátria. Porque eu digo mero traidor porque o traidor tradicional é aquele que fez alguma coisa com algum tipo de objetivo, né? Alguém que atuou contra o Estado visando ali uma mudança de poder, enfim. Mas no caso do clã Bolsonaro, o que eles estão visando é dinheiro, é soltar golpista, soltar criminoso da cadeia e evitar que eles mesmos terminem na cadeia. Mas olha, estranhos são os caminhos, né? Como dizem os religiosos, estranhos são os caminhos do Senhor. Essa gente está fazendo uma coisa para um lado e acaba terminando do outro, né? Muitos conseguem fugir, mas outros acabam sendo entregues às autoridades. E essa gente está postando tudo numa hipótese que não vai acontecer. A hipótese de Donald Trump virar um faraó nos Estados Unidos com o grupo dele e continuar como uma espécie de demônio protetor dessa gente toda. Isso não vai acontecer, gente. A natureza, uma hora, cobra, né? E a alternância do poder nos Estados Unidos é uma coisa que não está longe, não, porque o Trump está muito impopular, apesar de estar fazendo todo tipo de estratégia para permanecer no poder. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui a imagem do presidente Lula e um outro caso paralelo que aconteceu no México. A gente vai ver que Trump só acaba respeitando as pessoas que se colocam de maneira muito firme. No México, a coisa teve uma posição, um desdobramento. E eu vou conversar com vocês sobre que desdobramento foi esse. Antes de entrar nos papos, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário. Se puder, venha para o nosso clube de membros, o nosso canal de cortes, que estão crescendo bastante, e também assine o nosso abaixo-assinado, que está no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José, da minha pré-campanha a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. A gente tem que falar isso, gente, porque, olha, a campanha vai ser muito quente, tem muitos fatores, você sabe disso, você que acompanha aqui os nossos encontros, vê todos os dias aqui a nossa batalha. Então nós vamos enfrentar gente de orçamento secreto, orçamento que vem por baixo, gente que está ligado à igreja, que mistura política com religião, crime organizado, políticos já experientes e até gente do nosso campo também, que eu estou torcendo para que todos se elejam, e por conta disso eu quero estar junto com eles lá também, tá bom? Então assina o abaixo-assinado e vamos aqui aos temas, tá? Bom, gente, em primeiro lugar, eu vou pegar aqui algumas falas da presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum, porque o México passou por uma situação idêntica à que nós estamos passando agora. Trump disse também que grupos terroristas estavam atuando no México, e no México a coisa talvez seja muito mais complicada, porque eles são vizinhos, é só ali atravessar a fronteira, uma operação ali dos Estados Unidos é muito mais fácil de acontecer, o espaço aéreo, enfim, tem uma série de contingências. O Brasil, por estar mais longe, a gente tem menos vulnerabilidades. No caso mexicano, a presidenta do México enfrentou as ameaças desse modo aqui. Se eu achar que é importante, eu faço a tradução aqui, né? Porque eu acho que é mais tranquilo entender, porque ela fala devagar, né? Vamos ver aqui como é que foi. Hemos estado planteando que cualquier intervención de Estados Unidos no queda descartada, vamos a poner. Essa é interessante, primeiro é o tom de voz, né? Ela está falando as mesmas coisas que Lula falou, só que no tom ali, no tom pessoal dela, né? Enfim, a intervenção está descartada, né? Así. Entre otras razones, aunque hay todavía personas que la piden, aquí en... Enfim, embora
lá no México, gente, também tem os Bolsonaros lá que pedem intervenção dos Estados Unidos no México, que é igualzinho aqui, só que os daqui são mais abjetos, né? Então, o problema é que ela enfrenta lá também. México, en una visión muy poco patriota y Uma más visão pouquíssimo patriótica, né? bien de intervencionismo, buscando la injerencia del exterior, pues queda claro lo que hemos venido planteando, que es que hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad, en donde se garantiza la soberanía, la integralidad de nuestro territorio. Então é o seguinte, ela, olha, estamos entrando em conversas com eles, né? Mas deixa que a nossa soberania e nossa integridade territorial estejam preservadas. Y la colaboración y la cooperación sin subordinación. Sem subordinação. Então, gente, o Lula conversando com o Trump, a linha vai ser essa mesmo. Vamos pegar uma outra passagem dela aqui, depois eu coloco o Lula, né? Aqui uma outra passagem aqui, ela já é mais extensa, vou colocar só um trecho. La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, Você fala, defesa da soberania histórica e agora falando do que está acontecendo nos Estados Unidos contra a Venezuela, que esse vídeo já tem alguns meses, né? donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Então, eu menciono aqui o sequestro do Maduro da sua esposa e a posição do México, né, que rechaça. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. Gente, é uma questão de princípio geral, né? Não é só rechaçar algum tipo de ameaça à integridade do território do seu país, mas rechaçar a ameaça à integridade territorial de qualquer país, né? É assim que a civilização deve se pautar. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia. As intervenções, a intervenção nunca trouxe democracia, nem bem-estar, nem nada disso, né? Vamos pegar aqui mais um trecho aqui, que foi uma jornalista perguntando para ela sobre isso, né? E aí com características muito próximas do que aconteceu contra o Brasil, o que está acontecendo agora por parte de Trump. ¿Sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Sí. A repórter perguntou, está descartada uma interferência militar aqui, a Cláudia, sim? Esa llamada quedó súper descartada. Se lo pregunto porque ayer el comunicado del Departamento de Estado, tras la reunión del canciller... Vai falar, estou falando que teve uma reunião ontem, né, dos conselheiros dos embaixadores. Nuestro canciller mexicano con su homólogo estadounidense, él introdujo una narrativa, habló de que exigió resultados tangibles y también habló... Aí falou que sim, que os Estados Unidos estão querendo, na narrativa, né, exigir resultados tangíveis, concretos do México. Né? De narcoterrorismo. Y la pregunta es si a México acepta ese marco conceptual y esos términos de narcoterrorismo. Igualzinho aqui, né? Se o México aceita classificar como entidades narcoterroristas, né, que atuam no crime aqui. Y de resultados tangibles, o México dejó claro que la cooperación con Estados Unidos no implica adoptar narrativas que puedan usarse para justificar acciones unilaterales. Quer dizer, olha, o fato de estar cooperando não justifica a ação unilateral do governo norte-americano, né? En territorio mexicano. Digamos que quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando. Sim, ó, ficou claro nos nossos papos, né, que coordenação e colaboração, vamos seguir trabalhando isso. Conjuntamente en ese marco. Vamos trabalhar conjuntamente nesses parâmetros, nesse marco. Né? Siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento y buscaremos una Os americanos podem declarar alguma coisa em qualquer outro momento. Né? nueva llamada, si es así, porque pues, lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo. O que nós queremos é que haja uma comunicação, né, diálogo. Né? Que tengamos entendimiento. Eso siempre lo hemos manifestado. Então é o seguinte, essa foi a postura da presidenta do México nessa situação. Sabe o que aconteceu com ela? A Cláudia Sheinbaum estava com 65% de aprovação no México, uma aprovação muito alta, uma das maiores do planeta, e depois dessa situação ela passou para 75% de aprovação no México, né? Enfim, isso aí pode acontecer aqui no nosso país, não nessa escala, porque nós temos aqui muito mais insanos do que existem insanos no México. Mas aí o presidente Lula
Ele falou do jeito dele, ele estava virado no giraia, ele falou isso que eu passei para vocês no nosso encontro anterior. Vamos ver aqui um trechinho. Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal, eu entreguei um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando. Aliás, mudando o governo dos Estados Unidos, essa rataria toda que está lá, olha, vai ficar complicado para essa gente. A gente tem que rezar todos os dias para o Trump virar um faraó, não morrer nunca. O maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustível dele contrabandeado, foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. O Trump não reagiu a todo o enfrentamento que Cláudia Sheinbaum fez. Quando ele teve reação, ele reagiu respeitando, né? E porque tem acontecido isso com o Trump, e isso já é corrente, todo mundo que analisa o comportamento, a personalidade dele. Ele só respeita quem se coloca com respeito, quem impõe também, quem defende seus princípios e seus valores, né? E o Lula está fazendo isso. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Então Lula sublinha aí que o Marco Rubio, ele agiu para beneficiar eleitoralmente o Flávio Rachadinha, né? Porque os Estados Unidos não estão preocupados com droga, com PCC, com entidade criminosa aqui no Brasil, né? Vamos falar a verdade, né? Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. Gente, isso nunca aconteceu na história do nosso país. Alguém nascido no nosso país ir claramente para uma outra nação pedir algum tipo de intervenção no nosso território. Isso é uma coisa inacreditável, né? Para a gente ver o baixo extrato moral dessas criaturas do Bolsonaro, do bolsonarismo, que infelizmente acaba contaminando muitas pessoas que estão no nosso convívio, né? Essa é a verdade. Então, companheiro, é o seguinte, vocês me conhecem, eu tenho 80 anos de idade, sou o presidente mais longevo da história desse país, e eles estão incomodados porque eles sabem que eu vou ganhar outra vez as eleições para presidente da República. Isso vai complicar muito a vida desse mundo cão bolsonarista, hein? E eu fiz questão de dizer ao presidente Trump, olhando na cara dele, presidente, eu tenho 80 anos de idade. O senhor vai completar 80 anos dia 14 de junho.
2 homens de 80 anos, 2 presidentes das 2 maiores democracias desse lado do mundo, não podem brincar de fazer política. A gente tem que passar respeito para a humanidade, respeito para a sociedade. Nós temos que valorizar a democracia, nós temos que valorizar o multilateralismo, nós temos que valorizar, sabe, a proteção da integridade territorial das nações. Porque isso aqui não é um país qualquer. Isso aqui é um país muito grande. E eu tenho preocupação, porque nós temos muitos minerais críticos, muitas terras raras, nós temos muito minério, nós ainda temos muito ouro, ainda temos muito diamante, temos a maior floresta tropical do mundo, 12% de água doce, e ainda, daqui a pouco eles dizem a Amazônia é nossa. Não. Aqui nesse país tem uma coisa que a gente tem que aprender. Eu trato um país pequeno com o mesmo respeito que eu trato a China, com o mesmo respeito que eu trato a Rússia, com o mesmo respeito que eu trato os Estados Unidos. Eu não falo grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Eu falo educadamente com os dois, porque eu quero respeito. E eu preciso ter respeito para poder respeitá-los. Então, gente, olha, eu já coloquei essa fala do Lula inteira, né, nos nossos papos aqui, mas ela é muito exemplificativa do que a gente está vivenciando, né? Eu acho que as coisas vão dar uma decantada ainda, e certamente esse pessoal da extrema-direita vai perder o discurso, porque a realidade para eles não está nada boa, não. E Lula está seguindo em frente, a questão é abrir uma vantagem maior em cima desses criminosos, e quando o Lula ganhar as eleições, a gente tem que torcer também para que a justiça ande mais rápido, né? Para esses ratos todos, eles serem responsabilizados criminalmente. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Tchau.